pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para mais uma deliciosa receitinha de pão de cenoura sem glúten. Esse pão é maravilhoso, super fácil, com ingredientes acessíveis. Se você já gostou do título do meu vídeo, não se esquece de se inscrever no meu canal, caso você não seja inscrito. E também deixe o seu joinha para mim. E agora, vamos para os ingredientes? Pessoal, para a nossa super receitinha de pão de cenoura, nós utilizaremos uma xícara de cenoura, que eu tenho uma cenoura média picada crua. Utilizaremos também uma xícara de farinha de arroz, meia xícara de amido de milho e meia xícara de polvilho doce. Utilizaremos também uma colherinha de chá de goma xantana e um envelope de fermento biológico. Utilizaremos também 2/3 de xícara de água morna, um ovo inteiro, 2 colheres de sopa de açúcar, uma colherinha de chá de fermento químico, aquele para bolo, uma pitada de sal ou uma colherzinha de chá de sal também, ou melhor dizendo, uma colherzinha de café de sal. Utilizaremos também o gergelim, é opcional, pessoal, para salpicar. Opcional também nós utilizaremos o queijo. Aqui eu estou utilizando meia cura, tenho aproximadamente 150 gramas de queijo meia cura. Mas se você não tiver o queijo nem o gergelim, faça esse pãozinho sem glúten que você vai amar. E também, para completar a quantidade de ingredientes necessários, utilizaremos uma colherinha de chá de vinagre de maçã e utilizaremos também 3 colheres de sopa de azeite de oliva, pessoal. Desculpa esse barulhinho aí do vizinho trabalhando, tá? Pessoal, de todos esses ingredientes de hoje, a estrela da vez é a cenoura. Pessoal, como vocês viram aí, a estrela da vez é a cenoura. A cenoura, ela é riquíssima em minerais e vitaminas. Ela também é um alimento que ajuda no controle dos níveis de colesterol. Ajuda também na saúde da nossa pele, do nosso cabelo e do nosso cérebro. Espero que você tenha gostado de saber um pouco mais sobre a cenoura. Pessoal, para dar início à nossa receitinha, nós faremos a esponja. Já expliquei para vocês como se faz a esponja. Então, já coloquei aqui água morna, elas têm que estar numa temperatura boa ao toque, tá, pessoal? Não pode estar de forma alguma quente. E aí, nós colocaremos aqui o açúcar, como eu já mostrei para vocês, e o fermento biológico, o fermento para pães. Hoje tá barulhentinho, né, pessoal? Tem uma moto passando aí. E aí, você mistura aqui esses 3 ingredientes, né? A água, o fermento e o açúcar. A função do açúcar é justamente ativar os lactobacilos, tá, pessoal? Então, ela é importante. Se você não pode consumir açúcar de forma alguma, aí nesse caso, você não poderá consumir esse pão, porque a fermentação dele se faz com fermento biológico e ativação através do açúcar. Agora, se o seu médico liberar você tá consumindo, como vocês viram aqui, apenas essa quantidade pouquíssima de açúcar, 2 colheres de sopa, 1,5 colher, aí você pode fazer tranquilamente, né? Porque nós não utilizaremos mais açúcar na receitinha. Então, depois que você já misturou aqui, você vai cobrir com papel filme e deixar descansar até que dobre de volume e crie uma esponja, tá bom, pessoal? Mostrarei para vocês. Pessoal, para dar início à nossa receitinha de pão de cenoura, nós começaremos pelos ingredientes líquidos. Aqui no liquidificador, você acrescenta um ovo, aquela colher de sopa, né? As 3 colheres de sopa de azeite de oliva. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3 colheres de sopa de azeite de oliva. E também vamos acrescentar o vinagre. O vinagre de maçã, ele também vai ajudar no crescimento do nosso pão, na textura, só que você deve colocar bem pouquinho. Eu estou usando o orgânico, que é bem mais forte. Mas é só uma colherinha de
chá de vinagre de maçã. Então, depois que a gente colocar esses ingredientes aí, nós vamos acrescentar o único ingrediente sólido, que vão ser as cenouras. Nós vamos triturar e se tiver dificuldade para bater, a gente vai colocar 2 dedinhos só de água. Vamos primeiro pulsar. Pessoal, como vocês viram aí, o meu já tá começando a pulsar aqui, mas eu vou acrescentar um pouquinho de água à cenoura. Então, esse passo, ele é opcional, vai depender do seu legume. Tem cenoura mais sequinha e cenoura mais úmida. Vou colocar só um pouquinho de água, vai dar mais ou menos umas 2 colheres de sopa. A água e vamos continuar pulsando o liquidificador. Pessoal, nesse momento nós já podemos bater, tá? Em velocidade alta aqui. Pessoal, eu já tenho um bowl aqui e já tenho as minhas farinhas. Só lembrando para vocês a quantidade da farinha de arroz, que é a base da nossa receita. Eu tenho 1 xícara, como eu falei para vocês, mas isso pode alterar de mais para menos, tá? Então, a gente não vai dizer assim, nossa, vai dar 1 xícara de farinha de arroz. Pode dar um pouquinho mais, caso tenha mais umidade na receita. Do fermento, como eu falei para vocês, do nosso purezinho lá de cenoura, tá? Então, eu já coloquei aqui, ó, todo o polvilho e a maisena. Vou colocar um pouco da farinha de arroz aqui, vou misturar metade e vou fazer o mix de farinha. Depois que tiver tudo misturadinho aqui, aí vou colocar também a goma xantana. A goma xantana, ela é responsável pela elasticidade da massa, que a massa sem glúten, ela não possui elasticidade como a massa com glúten, né, com o trigo. Mas é bem mais saudável para a saúde da gente. E não esquece de dar o meu like, tá bom, pessoal? Que muita gente assiste o vídeo e esquece do like. Então, você dá uma pausinha aqui, vai lá e curte pra mim, pra estar me ajudando a engajar o meu canal. Aqui eu tenho várias receitinhas maravilhosas sem glúten. Bom, depois que você fez essa misturinha, aí nós vamos acrescentar aquele nosso purezinho de cenoura, tá? Só lembrando que eu não coloquei o sal ainda e nem o fermento para bolo, mas nós vamos acrescentar depois. Então, pessoal, agora que nós já colocamos o purezinho aqui, nós vamos encorpar as farinhas sem glúten e vamos acrescentar também junto aquela esponjinha. Já mostrei algumas vezes aqui para você, ó, tá vendo? A minha já cresceu bastante. Você vai deixar o tempo de misturar a massa ou até que você perceba que ela já dobrou de volume, tá? Então, você vai agora acrescentar aqui esse fermento, justamente com a esponjinha, com a espuminha que ele formou. E vamos misturar aqui. Pessoal, já está fazendo outro barulhinho agora, só que esse outro barulhinho já é da chuva, né? Aí no vídeo. Mas não tem problema não, né? Chuva é bênção. Então, nós vamos continuar misturando aqui os ingredientes. E aí, você vai sentindo a sua massa. Pra você perceber se ela vai precisar daquela farinha que nós deixamos reservada lá. Vamos colocar também o fermento para bolo, né? E o sal para temperar. Os dois estão juntos aqui, né? Nesse momento, nós não vamos estar utilizando as mãos. Nós vamos simplesmente agregar os ingredientes aqui. Observe que a massa está bem esponjosa. Então, aos poucos, quando ela chegar nesse ponto aqui, ó, nós vamos acrescentar mais farinha de arroz até dar o tanto de enrolar, tá bom? Nós vamos acrescentando a farinha de arroz até ela dar a consistência de enrolar. E a chuva continua. Pessoal, como vocês podem ver, eu já estou misturando aqui com as mãos, como eu disse para vocês, parecendo que a massa já está no ponto de enrolar.
Observa que a minha ficou mais consistente, porém está desgrudando, está grudando aqui, ó, nas mãos. Então, quando ela estiver nesse ponto aqui, nós não vamos superlotar a princípio aqui de farinha não, tá? Nós vamos ver que se a gente passar um azeite ou mais um pouquinho de farinha nas mãos, nós vamos já conseguir fazer as bolinhas. Então, ela tá realmente no pontinho de enrolar. Porém, essa massa, por se tratar de uma massa de pão, ela deve descansar. Então, nós vamos deixar ela por aproximadamente 30 minutos num forno bem quentinho. No meu caso, como tá chovendo, eu vou fazer o truquezinho do forno. Você esquenta o forno, deixa ele bem quentinho e coloca a sua massa para crescer com ele desligado por 30 minutos. Ou você coloca ela no ambiente mais quentinho da sua casa, tampadinha com pano de prato, até que ela venha a dobrar de volume também. É muito importante que essa massa descanse e cresça. Já já eu mostro para vocês como ficou a minha. Pessoal, agora dando continuidade à nossa receitinha, a minha eu já deixei lá no descanso no forno, como eu falei para vocês. Ela tá bem airada. Então, eu passei um pouco de azeite, ó, tô espalhando na outra mão. E agora eu vou pegar um pouquinho dessa massa, vou pegar até com a colher, que eu prefiro. E aí você já tem mais ou menos noção do tamanho dos pães. Por exemplo, você pega aqui, ó, uma colher de sopa, essa massa ela é bem levinha, você não pode apertar, você só boleia ela levemente e pode fazer uma cavinha aqui no centro para colocar o queijo, tá? E aí você vai escolher o tamanho do queijo que você quer, meu eu coloquei compridinho, e você vai fechar. Outra coisa, se você quiser deixar ela descansar só depois de enrolar, fica até melhor para você, tá? Porque aí você já tem noção do tamanho que o pão vai ficar. A minha, eu vou deixar ela descansar de 2 etapas. Eu deixei ela uns 20 minutinhos daquele jeito e agora eu vou deixar ela mais algum tempo na forminha ali, o pão já bem enroladinho, crescer mais por 20 minutos ou 30. Então, assim, a minha vai demorar um pouquinho mais, porque eu deixei ela crescer de 2 etapas, mas não tem necessidade. Se você quiser, pode fazer tudo em uma única etapa. Então, a gente coloca o queijo aqui, tá? Um pedaço do queijo. O meu tá fininho de um lado, vou acrescentar mais um pedacinho. E aí, você fecha o pãozinho, se certifica que não vai grudar nas mãos. Eu vou usar um pouquinho só do azeite, pode colocar nas mãos ou no pãozinho aqui, só pra se certificar que não vai grudar. Dá uma enroladinha, observa se não tá aberto, pra não escapar o queijo. E assim você pode fazer ele assim compridinho. Então, eu vou terminar de montá-los todos aqui na minha forminha, ó. Deixar eles um pouquinho separadinho, porque eles ainda vão crescer por mais 20 ou 30 minutinhos. E já já eu mostro pra vocês como que ficou. Bom, pessoal, agora é só levar os pãezinhos para assar até que eles dobrem de volume e fiquem douradinhos, tá bom? Eu polvilhei o gergelim antes do descanso dos pães, tá bom? Agora eu já vou levar e já já mostro para vocês como que ficou essa deliciosa receitinha. E aí, pessoal, vocês gostaram da receitinha de pão de hoje? Espero que sim. Essa receita é super prática e fácil de estar preparando. Me acompanhe também no Instagram, lá eu sou Jussara Deoli. E acompanhe também as próximas receitinhas de Natal que eu postarei aqui. Eu já postei uma e postarei mais receitinhas para o Natal. Espero contar com a participação de vocês e comenta aí para mim o que você achou dessa receitinha de hoje. Até a próxima receita!